Paz, meninas, meninos, bom dia. Como você está? Eu espero que bem. Glória a Deus, mais um dia do nosso momento de leitura da nossa Bíblia. Hoje entrando num livro novo. Vou contar para vocês com muito pesar no coração que hoje eu tinha gravado. Mas na hora que eu fui postar, eu vi que eu botei na bolsa e ele continuou gravando. Ai, triste. E eu não consegui editar para tirar a parte. Ai, Deus, é só o Senhor. Nós estamos em jejum de Daniel, né? Não podemos murmurar. Então, glória a Deus, estamos gravando mais uma vez. Dia de número 85, livro de Josué hoje. Livro novo, terminamos Josué e entramos hoje em Juízes, livro novo de Juízes. Vamos aí do capítulo 1 ao 3. E Lucas, dando continuidade, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 1 ao 30. Beleza? Então, só para a gente dar uma introdução aí, né? Nós vimos no livro de Josué que o povo ali, ele estava às portas da cidade, às portas do novo local, né? De Jerusalém, entraram ali, conquistaram. Mas agora, no livro de Juízes, a cidade está um verdadeiro caos. Então, só para você procurar entender, né? A gente tem lá a Jacó, né? Filho aí de Isaac e Rebeca, lá em Êxodo, Gênesis. E Jacó depois cresce, né? Ele vem aí a se tornar adulto, ele que era enganador, rouba a primogenitura do seu irmão, depois tem um momento em que ele é roubado pelo seu sogro, enfim, vamos lá para frente na história. Jacó cresceu, teve uma batalha com Deus e teve seu nome trocado para Israel. Ele tem 12 filhos, né? Com Lia e Raquel. E também as suas servas. E aí, esses 12 tribos vêm a se tornar esses 12 filhos vêm a se tornar as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel, elas foram subdivididas aí, cada um ficou responsável por uma quantidade X de pessoas aí dentro dos seus descendentes, dos 12 irmãos. E essas 12 tribos têm seus filhos, suas filhas, e vem a se tornar aí o povo de Jerusalém. Já era, né? Porque o povo israelita, por quê? Porque são os descendentes de Israel, que é o nome que foi trocado aí para Jacó, né? Eles que passam aí pelo deserto, ficam lá 40 anos, eles murmuram, e logo em seguida, Deus, como havia prometido para Abraão, ele lhes entregaria uma terra que mana leite e mel. Então eles encontram aí a Jericó, eles derrubam as muralhas de Jericó e Deus havia prometido para eles que estaria tudo prontinho, seria só entrar para morar. Tudo que está pronto, provavelmente alguém preparou esse lugar. Então, esses locais, essas cidades, essas nações, a qual Deus havia entregue a eles, eram locais onde povos moravam anteriormente. Então, foi necessário conquistar esses lugares, né? Foi necessário guerrear para que eles pudessem conquistar essas cidades, né? Então, Josué, que a gente viu no livro passado, foi um líder que substituiu a Moisés, depois desse período aí do Egito, que eles ficaram aí murmurando. A primeira leva de descendentes morreu, veio uma galera nova, e eles
vão conquistar, né? Nada vem fácil, nada foi fácil. Então, eles conquistaram, sim, uma terra pronta, já com árvores frutíferas, já com casas, já com plantações, mas de povos anteriores que haviam ali morado. Então, foi difícil, não foi fácil, foi doloroso. E essas cidades, elas, como eu disse, possuíam alguns povos. Israel, o povo de Israel, como é complicado, né? Deus deixou bem claro, vocês conquistem, mas matem todos aqueles que morem naquele lugar, porque é preciso que vocês sejam uma nação, um só povo, eleito, separado, escolhido. Mas eles acabaram permitindo alguns povos que morassem ali no meio deles, né? Em específico aí, os cananeus, heteus, jebuseus, amorreus, vai falar em outros povos, mais à frente a gente vai ver isso. E aí, esses povos, eles continuando habitando ali no meio deles, na terra de Canaã, eles tinham uma religião diferente. Eles adoravam a outros deuses, deuses pagãos. E aí, o povo israelita passa a ser ameaçado. Ameaçado como? Ameaçado aí de duas maneiras. Primeiro, porque se eles conquistaram um território, as pessoas que uma vez eram proprietários do mesmo, elas iam querer suas terras de volta. Então, o tempo inteiro, Israel tinha que se defender dos povos invasores. Cada um dos seus aí tinha que guerrear contra as pessoas que haviam perdido seu território, alguns que já estavam vivos, outros povos que queriam aí conquistar aquelas terras. O tempo todo eles tinham que fazer esse tipo de defesa, além de que eles eram ameaçados pela própria idolatria e pelo paganismo dos outros povos que estavam no meio deles, porque se estavam no meio deles, eles exerciam alguma influência sobre eles, né? Então, Deus deixou bem claro para que eles não se casassem com cananeus. Mas você acha que eles escutaram? Não dá, né, gente? É complicado, né? Eles não escutaram. E aí, com isso, Deus havia prometido essas práticas pagãs, prometido aí aceitar essas religiões diferentes, né? Mas eu sempre brinco, né, que uma mulher influencia de maneira muito grande numa casa, numa educação. E as mulheres acabavam levando aí, tanto homens quanto mulheres, o povo cananeu acabava desviando eles do Deus vivo, do Deus verdadeiro, né? Eles acabavam se esquecendo do Deus verdadeiro. Então, o livro de Juízes, basicamente, é um livro caótico, um livro de guerras, é um livro de muita ação aí, de muito... ora obedecem, ora desobedecem. Se você for ler lá, ó, Juízes 21, capítulo 25, vai dizer assim, ó, o último versículo do livro, vai dizer a situação deles, vai resumir, né? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa era a situação, o caos. Então, Deus vendo ali o que cada um queria fazer do seu jeito e tal, ele resolveu que ele ia levantar aí juízes. Juízes eram líderes que procuravam organizar, manter aí a galera na linha, manter aí eles obedecendo às leis, os mandamentos, a palavra de Deus. E aí, em tempos de crises, juízes eram levantados, eles eram tidos como heróis daquela época, né? Eram pessoas que se tornavam praticamente líderes ali daquelas nações, uns profetas, outros de guerra, né? Então a gente tem aí o exemplo de juízes. Débora profetiza,
Sansão aí, um nazireu, Gideão aí, um general de guerra. São alguns exemplos, mas a gente vai ver vários juízes aí à frente. Então, esse livro de Juízes, ele mostra aí algo comum aí nesse período, né? Morre um juiz que está no caminho correto, a galera volta a pecar e desagradar a Deus. É levantado um juiz que segue a palavra, o pessoal cresce, o que agrada a Deus, enfim, eram altos e baixos, né? Então aí, esse ciclo continua aí por várias gerações, a gente vai ver aí até o finalzinho de Juízes, mas esse livro basicamente vai lembrar a gente sobre a importância da gente seguir a Deus e o perigo também da gente ignorar a Deus. É dois extremos aí. Ao mesmo tempo que ele também sempre lembra para cada um de nós que ele sempre está pronto para quando a gente quiser voltar para ele. O batismo de o batismo, a pregação, né, do arrependimento de João e arrependei-vos de maneira genuína, para seguir e não olhar para trás, beleza? Então aí, resumindo aí o livro de Juízes, vamos seguir aí pra gente ler e não se perder mais tempo. Bora lá? Pai, nós queremos entregar mais uma vez nossas vidas, nossa mente, Pai. Todo pensamento que não provém de Ti seja lançado fora, que nós tenhamos mais esse momento aí próximo do Espírito Santo, nos orientando como compreender verdadeiramente o que o Senhor tem para cada um de nós. Fala mais uma vez, tenha liberdade. Nós pedimos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Juízes aí, capítulo de número 1, vai começar a respeito da conquista da terra. Vai falar a respeito aí a preparação aí para a conquista da terra prometida. Então, o capítulo 1 vai dizer assim, ó: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão: Cadê? Seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte. E pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo, a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Então, os territórios, se você se lembrar, né, eles foram tirados sortes para ver quem ia ficar com qual local. E alguns locais, como a gente já falou, né, haviam povos que moravam ali. Então, era necessário conquistar o território que havia sido tirado para cada um deles. Então, Judá aí, o mais velho, junto com Simeão, eles resolvem que eles vão lutar contra os cananeus e os dois vão juntos. E aí, combinando, né? Quando eu for, eu seguindo aí, conquistando, eu também vou ajudar você, Simeão, já que você vai comigo. E aí, ele vai conquistar Adoni-Bezeque. Vamos ver aí para você conseguir acompanhar. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. São uma vitória, hein? Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Os polegares. Uma prática aí de, talvez, para ele contar algo, não sei, mas a Bíblia dá esse detalhe, gente, meu Deus.
bom que somos civilizados. Que bom que não estamos num período de guerra, mas melhor dizendo, né? Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Não sei se 70 reis aí era quem eram subjugados, os seus ali por ele, ou se eram as pessoas que eles haviam de conquistar. A palavra não fala aí com detalhes a respeito disso. E aí, a gente vai seguir aí pro do 8. Vai dizer que os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas de Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu a Cesai e a Imã a Talmai. Então, Jerusalém é conquistada pela tribo de Judá. Jerusalém que vem a se tornar, né, a capital hoje, vem a se tornar uma cidade principal aí, onde o templo vai a ser construído. A gente tem primeiro o tabernáculo aqui no primeiro instante, que era itinerante, de acordo com que eles se mudavam. Eles montavam tabernáculos e ofereciam ali sacrifícios. Mas a gente sabe mais à frente que Judá vai ser estabelecida como capital. E aqui, como era costume, né, conquistou um local, todo local ele é queimado e as pessoas são mortas para que eles venham reconstruir. E olha que engraçado, eles tinham o hábito de destruir, ia todos aqueles destroços, assim, aquele resto de obra, vamos colocar assim, eles tinham o hábito de construir por cima. Eles não tiravam aquele resquício de tijolo, de obra mesmo. Ficava ali e eles construíam por cima. Então, cada povo, isso hoje você consegue verificar também dentro da arqueologia, lá naqueles locais, você tem vários segmentos ali, não é essa palavra, mas eu não consigo lembrar. Mas você tem vários resquícios ali de material arqueológico antigo, um por baixo do outro. É muito interessante. Depois eu vou marcar um vídeo aí para você poder ver isso também. Então, bora lá, né? Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu, li de novo, né? 11, vamos lá. Tribos diversas na conquista de suas porções. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriabe Sefer e a tomar, darei minha filha, Ixa, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha, Ixa, por mulher. Então aí, Caleb conquista a cidade, ele fala que entregar sua filha para quem, na verdade, Caleb dá um despojo, um presente para quem conseguisse conquistar aquele local. E o irmão, né? Então, o irmão de Caleb acaba, o filho ali. Então, ele vai casar com os primos. Os primos casam entre si. O irmão de Caleb mais novo é quem venceu. E aí a ele foi concedida Ixa por mulher. Quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai. Era comum, um dote, né? Na verdade, quem paga o dote era para ser o irmão, né? Mas aí ela pediu uma parte, uma porção da terra. E ela apeou do jumento. Então
Então Caleb lhe perguntou, ela ficou inquieta, que desejas? O que está acontecendo? Respondeu ela, dá-me um presente, pai. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Eu quero um território, também quero águas. E Caleb deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E aí seguiram vida que segue, né? Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, aí no caso então a tribo de Manassés e Efraim, com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso, lhe chamaram Orma, batizaram aí a cidade de Orma. Tomou ainda Judá Gaza, faixa de Gaza aí hoje, né? A Asquelon, a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Vai lutar com quem tem carros de ferro. Ele usou a cabeça ali, ele falou, o quê? Vou nada. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Lembra de Anak lá em Êxodo? Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Então os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Aí vai começar aquilo que eu falei com vocês, né? Eles conquistam a terra, porém eles mantêm os povos, e aí já começa a desagradar a Deus. Subiu também a arca de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Esta é o seu nome até o dia de hoje. Então, a gente vai ter assim, como teve lá em Jericó, uma pessoa que auxiliou o povo a conquistar essa cidade. E como a Raabe, ele e sua família foram poupados aí da morte. Versículo de número 27 vai falar a respeito das falhas e as consequências aí das terras não conquistadas pelo povo. A complicação que eles vão ter, como eu falei para você no início, né? De manter aí esses povos, não expulsar aí essas tribos. Diz aí, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Bleblão, nem os de Medigo, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de tudo. Então manteve eles ali, porém eles eram servos do povo de Israel, né? Efraim não expulsou os cananeus, tá? A tribo de Efraim também manteve aí os cananeus no meio deles. Habitantes de Gezer antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon também não expulsou os habitantes de Quidron, nem os de Naalon. Porém, os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Esser não expulsou os habitantes de Aco, tribo de Esser, nem os de Sidom, os de Alade, os de Axibe, os de Elba, os de Efeca, os de Reobe,
Porém, os seritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes nem Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e os de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus pediram, para habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Então a gente tem aí tribo de Manassés, de Efraim, de Zebulon, de Asser, de Naphtali, mantendo aí povos inimigos no meio deles. Mas eles estão com trabalhos forçados, eles foram subjugados, eles são servos, eles são escravos. Mas eles pensam, eles falam e eles também impõem a sua vontade, né? Então chega uma hora em que eles podem se rebelar, eles podem levar o pensamento deles a envolver, a induzir outras pessoas sobre o que eles acham correto ou não. E era mais ou menos isso que acontecia, né? Quando eles orientavam alguma coisa a alguém de outro povo, do povo de Israel, que não era o deles, né? Eles acabavam corrompendo, trazendo para perto deles, o que a gente sabe que não é legal. Mas enfim, foi o que aconteceu, né, com eles. Capítulo de número 2 de Juízes vai falar a respeito. Eita, entrou um negócio aqui. 2 de Juízes. Vai falar as lições poderosas sobre apostasia e a misericórdia de Deus. Apostasia, no caso, seguir a outros deuses, fazer o que não agrada a Deus. E como também Deus usa de misericórdia para com a nossa pessoa todos os dias. Então, capítulo 2, a gente vai ver aí um povo que ora lembra, ora esquece. Ora lembra, ora esquece o que Deus havia feito por eles. Então, como que é desastroso isso, né? A gente não ficar linkado aí no nosso passado. Não no sentido de lembrar coisas que nos prendem, mas aprender com os nossos próprios erros. Se você já errou uma vez, é justamente para você não errar mais, né? Mas o povo de Israel, infelizmente, não entendia, não compreendia. E aí, o que acontece, né? A gente vê aí como que esquecer o que Deus fez para cada um de nós pode desestabilizar a nossa vida, né? Se você se mantém fixo em Deus, mas dentro aí da sua vida, da sua essência, você mantém o lembrete de ser uma pessoa fiel, de buscar estabilidade, não em meio às coisas terrenas, às coisas físicas, às pessoas, mas realmente estabilidade, paz em Deus, você vence, você prospera. Mas, infelizmente, a infidelidade do povo de Israel mostra que como que Deus é misericordioso, sim. Ele é amor, sim, mas ele também é justiça. Ele é fogo consumidor. Então, quando você volta para si próprio, Deus ele entrega você aos seus próprios caminhos. Simples assim. Ele vai deixar que você sofra suas próprias consequências. Porque ele já te orientou, ele já te falou, ele já te mostrou, ele já botou uma pessoa, você já leu uma palavra. Mas você está persistindo no erro, então você vai ser entregue às suas próprias paixões. Já ouviu essa expressão? Então, é a respeito disso. É alguém que insiste
em algo que sabe que é errado. Então, você vai viver as consequências dos seus erros. A lei da semeadura. Amém? Bora lá. A introdução. Subiu o anjo do Senhor a Silgal, a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis alianças com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste à minha voz. Que é isso que fizeste? Então, o anjo aqui representa Deus falando diretamente com o povo e repreendendo o povo a respeito do que ele já havia falado através de Moisés, através de vários sacerdotes, através das leis que ele havia deixado, do livro da lei também, dos mandamentos, através do próprio Josué. E mesmo assim, gente, Josué não tá certo. O próprio Josué, que também foi levantado aí para orientar, mas eles insistiam, em não obedecer. Ele, de maneira nenhuma, deixa de ser Deus na nossa vida por causa da nossa falta de crença ou falta de fé. Falta de crença, falta de fé ou falta de obediência, Falta de fé e falta de crença é a mesma coisa. Então, ele continua sendo Deus nas nossas vidas, mas nós acabamos desobedecendo mais uma vez. Verso 3. Pelo que também eu disse: Não expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e aos seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança que possuíam a terra. Então, só voltando um pouquinho. Então, eles sacrificam ali naquele lugar e eles fazem uma oferta ali com intenção de amenizar a situação, mas complicado, Já estavam no erro. E aí, Israel segue com apostasia. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança que possuía a sua terra, cada um na terra a qual haviam recebido por herança. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo. Todos os dias também daqueles que orientavam o povo, mesmo não sendo líderes diretos, mas indiretamente. Eles ainda estavam dentro dos ensinamentos. Porém, aí vai dizer: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Enquanto eles tinham pessoas que acompanharam aí a libertação lá na escravidão do Egito, pessoas que lembravam dessa passagem, desse período, eles ainda estavam fazendo o que era correto, E aí o verso 8 vai dizer que faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda essa geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam a Baalins, serviam ao Deus Baal. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que o tiraram do Senhor da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, os deuses daquelas pessoas ali naquele lugar, que havia ao redor deles, e os adoravam. Deixaram aí se envolver a ponto de se levar pela idolatria. E aí vem um ciclo aí de apostasia, abandono ao Senhor e desobediência. Porquanto deixaram o Senhor a serviram Baal e Astarote. Então, Astarote aqui é a deusa Afrodite, né, que a gente ouve aí nos livros, que é tida como a deusa do amor. Por que a deusa do amor? Astarote e Afrodite era uma deusa grega, né, e pagã por quê? Olha só, para começar, Baal, né, eles pecaram quando eles adoravam a Baal. Por quê? Porque Baal, além de ser um deus falso, não ser um deus vivo, né, a prática religiosa de adoração de Baal, eles envolviam sacrifícios de crianças, eles incluíam práticas aí de sacrifícios infantis. O povo cananeu, eles adoravam a Baal. E essas práticas aí eram comuns, matar crianças, fazia parte da adoração ao Deus deles. Já em contrapartida, Astarote aí, Afrodite, a adoração a ela era com culto sexual. As pessoas purificavam os homens através aí de entregar suas próprias vidas como servas sexuais da deusa Astarote. E elas se prostituíam para poder adorar a Astarote. Olha só. Com o intuito de que isso tudo? Trazer chuva e fertilidade. É uma coisa assim fora da casinha, né, gente? Por isso aí o Senhor abominava, né, isso. Somente a um Deus deveremos prestar cultos, né? A gente viu lá, Êxodo 20, adorarás a Deus, não adorarás imagem de escultura, adorarás somente a Ele. Então, fora que a questão do se entregar à sexualidade para adorar um Deus e matar crianças, a gente sabe que é totalmente pervertido aí dentro da realidade do que é correto, né? Mas era o que eles entendiam por ser correto. Não precisava desenhar para saber que estava errado, né? Mas alguns seguiam por esse caminho, achavam ele mais interessante. O verso 14 diz que pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Lembra que eu falei? Você está insistindo tanto num erro, o Senhor deixa você seguir. Ele já colocou a jumenta para falar com você, ele já falou com você em sonhos, já usou o Espírito Santo para falar com você, pessoas, familiares, conhecidos e desconhecidos, profetas, mas você persiste, então ele deixa e te entrega à mercê da consequência do seu pecado, para que você venha viver. Como eu disse, é a semeadura, é a colheita. Semear, às vezes você não semeou, mas colher, todo mundo vai colher. Todo mundo vai colher. Até o que os nossos descendentes plantaram, hoje nós colhemos. Existem maldições hereditárias que recaem sobre as nossas vidas por conta de algo que a gente nem fez. Mas é como eu falei, a misericórdia, ela alcança até 1000 gerações. A gente vê isso no livro de Êxodo. Mas a justiça de Deus, ela alcança aí 10 gerações. Então, tudo que alguém faz, tome cuidado, é o que você fala, o que você faz, ele alcança uma geração aí da sua família. Versículo de número 16. Citou o Senhor juízes. Então, aí, eis que o Senhor quer levantar pessoas
que os livrarão da mão dos que os pilham. Livrarão eles da mão daqueles que fazem mal contra eles. Eis aí que juízes vão ser levantados. 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram, né? Quando fala prostituíram, porque estavam adorando Astarote. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Você vai ver também lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo tendo problema também com essa questão aí de Astarotes. Eu não sei se é Coríntios, mas é uma carta, acho que é Coríntios mesmo. É uma carta, 2 Coríntios. É uma carta que ele faz também a respeito do véu, né? Essa questão aí que para alguns, usa véu, não usa véu, por que usa, por que não usa? Mas era porque tinham pessoas que haviam se convertido ao cristianismo e elas também, como um sinal ali de marca a Astarote, elas raspavam a sua cabeça. Elas raspavam a cabeça. E aí, para identificar quem era ainda, porque era uma cidade consagrada a Astarote. E lá eles tinham um grupo de crescimento, né? Eles tinham uma célula lá. Eles tinham começado uma igreja lá em Corinto. E aí, como identificar quem era de Deus e quem não era? Quem havia se convertido e quem não era? E aos que se escandalizavam com aquelas mulheres carecas e não entendiam. Então foi orientado que essas mulheres carecas cobrissem aí a sua calvície, para que elas não escandalizassem os demais irmãos, né? E pudessem aí congregar e identificar quem era, quem havia se convertido recentemente e quem ainda estava aí, que morava na cidade, mas ainda praticava a idolatria, a Afrodite. Até me desviei do foco que eu estava falando. Estava falando 17, né? Que eles desobedeceram e alguns sim se prostituíram, achavam que era mais certo para outros deuses e os adoraram. Depressa eles se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Fizeram o que desagradava a Deus. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão. Então eram levantados juízes, livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se comparecia deles ante os seus gentios, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, morrendo aquele que era levantado, reincidiam e se tornavam piores, eu falei isso no começo, né? Do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então, quer saber de uma coisa? Deus também fica estressado. Vai ficar todo mundo aí no meio deles, e eles que lutem para se manter firmes, ou se corromper com eles. Por Israel, a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais os guardaram. Então, você às vezes acha assim, por que o Senhor não extermina aí toda a apostasia, toda a idolatria, toda coisa que não vem dele? Porque ele quer testar a nossa fé, eu sempre digo, né? Ele não quer robôs, pessoas, eu tenho que fazer o que ele me mandou, eu vou fazer agora, Você vai fazer se você quiser. É um livre-arbítrio. A noiva, ela casa com o seu marido, com o seu noivo, por livre e espontânea vontade. E aí, manter esse relacionamento estável, manter esse relacionamento bem, cabe aos dois. E a gente sabe que Jesus o tempo inteiro se mostra presente nas nossas vidas. Quer
é misericordioso conosco e quer que nós fiquemos próximos dele, mas às vezes é a gente mesmo que se desvia e se corrompe por causa dos que estão aí à nossa volta e não seguem o caminho de Deus. Eles estão aí para que nós sejamos provados e aprovados todos os dias, a cada instante. E aí, verso 23 vai dizer: assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou. Logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, eis que eles moravam ali, dentre os povos de Israel. Capítulo de número 3 de Juízes, liderança feminina na Bíblia. Você vai ver isso aí também. Jesus foi um dos caras aí que incentivou aí as mulheres a estarem à frente. Mas em Juízes também houveram mulheres aí levantadas, mulheres preparadas por Deus. Vai dizer, são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para que lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios, heveus que habitavam as montanhas de Líbano, desde o monte de Baal-Hernon até a entrada de Anate. Estes ficaram para por elas, e o Senhor pôs Israel à prova para saber se daria ouvidos aos mandamentos que havia ordenado aos seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram as suas filhas por mulheres e deram suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Lembre você, quando Deus te falar audivelmente, por profeta, em oração, em sonho, que Ele te deu algo, se prepare. Põe a sua amargura e espada na mão. Se Ele falou que te entregar algo, nada é entregue sem uma batalha, sem ser conquistado. Esse versículo aí fala sobre isso, né? Que Deus tão somente deixou aí estes povos para que Israel não se esquecesse de guerrear, de lutar pelo que Deus havia prometido para cada um deles. É seu, mas não acha que vai vir de mão beijada não, porque eu não quero criar filho mimado. Esse é Deus. É um pai justo que ensina a gente a batalhar pelas coisas que são nossas. Otiniel livra os israelitas. Os filhos de Israel, será que não tem algumas mulheres ainda não? Eu li antes. Os filhos de Israel, fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. O Otiniel aí vai livrar os israelitas. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusar, Ritaim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusar, Ritaim, 8 anos. Foram servos aí, escravos de Cusar. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e os filhos lhes suscitou libertador para os filhos, suscitou libertador que os libertou. Quem é que foi que libertou? Otiniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo que ele. Otiniel é o que casou? É ele mesmo, ele que casou com Axa. Ele foi quem libertou o povo. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhes entregou as mãos a Cusá, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a guerra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, rei de Quenaz, faleceu. Então, Otiniel aí, ele vai livrar o povo
e vai vencer a guerra. E aí, durante 40 anos, eles vão viver bem. Mas depois, ele é recolhido, né? E diz o verso 12: Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Então era comum isso, né? Uma nação forte, uma nação obediente, um juiz forte, um povo vencedor. Uma nação fraca, um rei fraco, um juiz sem pulso firme, faz com que eles venham a perecer e eles venham a servir a outros deuses. Então, o verso 14 vai dizer que Israel serviu a Eglon, ao rei Eglon, o rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, mais uma vez, Eude. Então, cada um desses aqui, deixa eu até pegar uma caneta, são juízes levantados, né? A gente viu aí, para começar, Otiniel, né? E eles vão seguir aí durante 40 anos com ok. Depois, eles vão fazer o que é mal e vão perecer. Não vai dizer quem era que estava à frente, mas, enfim, não havia quem os comandasse. Então, Israel chama o Senhor e lhe suscitou libertador. Não sei, de repente, essa condição que ela vivia, né? Mas ela pede para Deus liberar um libertador para com eles. Pernilongo. E quem vem? Vem Eude. Eude vem aí para auxiliá-los. Eude, homem canhoto e homem de guerra. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes de comprimento de um côvado e cingiu-o debaixo de suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe. Era Eglon homem gordo. Tendo entrado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto que estavam as imagens da escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhes assistiram saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre. Olha que empolgante, que emoção isso, hein? Eita Deus! Eude é um homem canhoto, mas um homem brabo. Um homem com sangue aí nordestino, que pegou a peixeira e foi para cima de Eglon. Eglon aí que estava lá e a estratégia dele era como se fosse, vou lá, vou entregar o meu tributo, já que nós somos escravos aí. Servimos, né, ao rei dos Moabitas, eu vou de tempo em tempo, era comum, você vê aí nos filmes, eles entregarem os impostos, né, ou os tributos, como é falado, né? Entregar algo para a terra a qual eles são subjugados. E aí, Eude vem aí para cima de Eglon, né? E vai com um punhal e do lado direito crava aí na barriga de Eglon.
de tal maneira que entrou também o cabo com a lama, entrou tudo. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou por vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. Ele ficou com medo, ele se trancou lá. E aí eles acharam que ele estava fazendo dois lá, ó. Sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada, na sala de verão. Está usando o banheiro, está fechada, ele não tem costume de fechar, mas ele estava com medo. Aborreceram-se de esperar, estão esperando tanto, porque na verdade ele já estava morto. Ele estava ali tentando se esconder, mas a faca entrou pela barriga dele e ele tinha um barrigão. E ali eu creio que ele pereceu ali naquela privada. E eis que as portas, sem dúvida está ele, tá? 25. Cansaram de esperar. E como não abria a porta da sala, tomaram da chave e o abriram, e eis que seu senhor, estendido, morto em terra, estava lá estribuchado, mais conhecido como estribuchado no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam. Enquanto eles estavam lá esperando, Eude, que tinha feito a façanha, fugiu. E tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, e aí ele puxou a galera para poder ir guerrear. E lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos. Os moabitas desceram após eles e tomaram os vales do Jordão entre os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens. Eita Deus! Feriram aí 10.000 homens. Tem nada então de troço feminino agora não, gente. Eu errei aqui no título do resumo, tá? É na próxima que a gente vai ver aí. E vai dizer que naquele tempo feriram 10.000, já li, todos robustos e valentes, são todos homens grandes, mas o fato é que não escapou nenhum sequer. Muitos moabitas morreram naquele dia. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois de Deus ter levantado aí a Eude, eis que aí, esse canhoto aí, esse homem de Deus, ele garantiu 80 anos aí de paz. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Sagar aqui também foi um libertador que fez algo aí por Israel. Feriu aí a 600 homens. Então hoje o dia 85 até aí o capítulo 3. Vamos agora para Lucas 4, do 1 ao 30. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, vai falar a respeito aí de Jesus sendo tentado no deserto e quando ele prega lá em Nazaré. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada ele comeu. Então aqui garante que ele comeu nada. Naqueles dias, o fim dos quais teve fome. Então fez um jejum aí. Não sei se tinha água, se não tinha, mas comer ele não estava comendo nada não. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Já que ele estava com fome, ele deu aquela tentada, ó. Tem comida aí, ó. Só você transformar.
Disse-lhe então Jesus, né? Jesus lhe respondeu, verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem. Tá achando que eu vou ficar só comendo coisa para me fartar? A palavra também me sustenta. E aí, 5, levando-lhe, mostrou um momento todos os reinos do mundo. Eu acho que eu vou mostrar para ele aí que eu posso dar isso para ele. E ele fala no 6, dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser, porquanto se prostrado me adorares. Todo esse lugar aí será teu. Você acha que Jesus deixou se levar por terras, por povos? Não, você já sabe, você conhece essa história, né? Ele não se deixou, ele respondeu. Verso 8, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Acho que eu vou me ajoelhar por você só por causa que você disse que vai me dar uma terra. Eu sei que o mundo jaz do maligno, mas eu não estou afim de terra, não. Eu também estou que nem Josué. Eu estou que nem aí o povo de Israel. Eu sei que o que é meu eu vou conquistar. Seja aí pela pregação de Deus, convencimento através da palavra. Eu vou lutar, nada me entregue de mão beijada. E outra coisa, eu vou adorar nada a ninguém, não. O negócio é esse de se prostrar e ajoelhar. Diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É isso. Não pode ajoelhar para ninguém, não. Então o verso 9 diz, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo. Tá? A última tentativa aí. E disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentareis o Senhor teu Deus, passando que foram as tentações de toda... Deixa eu olhar, me perdi. De toda sorte, apartando-se dele o diabo, até o momento oportuno. Então ele falou, não, que negócio é esse? Isso não é sensato se jogar do alto de lugar nenhum. Eu não vou ficar testando Deus para saber se ele é comigo ou não. Não dá para fazer isso, não, ficar tentando o Senhor, não. E aí, o diabo, vendo que não tinha mais argumento para vir para cima de Jesus, ele resolveu se retirar. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, para a sua cidade, né? E a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Sua cidade não é Galileia, não, gente. Ele era galileu, né? Tá certo. Jesus era galileu da Galileia, mas ele nasceu em Nazaré. E lá ele também tinha de pregar, né? O pessoal conheceu Jesus de pequenininho. E o que acontece lá? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler a Torá, né? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, não a Torá, o livro do profeta Isaías. A Torá são os 5 primeiros. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertações aos cativos, restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso que Deus havia pedido aí para nós, né? Evangelizar, proclamar a libertação e também libertar os oprimidos. E ele está lendo aí uma passagem de Isaías. Então, olha só para você entender o conceito aí. Esse texto
Está lá em Isaías 61, capítulo 1, se você quiser ler mais. Só para você entender como funcionava as sinagogas, né? Eram igrejas, sim, eram igrejas. Locais onde eles se reuniram para falar das passagens bíblicas, para pregar, para levar um ensinamento. E toda vez que você visitava uma sinagoga, você era convidado a ler uma palavra. Assim como hoje em algumas igrejas, as pessoas quando as visitam são convidadas para dar uma saudação, para ler algo, comentar sobre algo. Se isso fosse nos tempos atuais, né? Talvez você não ficaria muito à vontade em visitar uma sinagoga. Tem pessoas que já são mais para frente, já pega o microfone e vai que vai. Mas tem gente que são mais tímidos e não gostam aí de colocar a cara a tapa, não gostam de aparecer muito, né? Talvez se fossem convidados aí a visitar sinagogas, né? Esses templos antigos, se constrangeriam. Mas Jesus usou aí desse momento para poder pregar, para poder levar uma palavra. Então, 20 vai dizer: tendo fechado o livro, envolveu ao assistente, devolveu ele, né, a pessoa lá responsável pelos pergaminhos, e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitados nele. Já era um momento ali em que você está visitando, então todo mundo já está olhando para você mesmo. E ainda ele leva uma passagem dessa, né? E aí todo mundo repara mais ainda. Então passou Jesus a dizer-lhes, todo mundo prestando atenção: hoje se cumpriu essa escritura. Ele foi para cima deles e falou: eu sou essa escritura, né? Que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Mas ele está dizendo que a escritura se cumpriu, que ele é o filho de Deus, mas ele é o filho de José? Não é aquele cara que a gente conhece? E disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos tem se dado em Cafarnaum. Faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem-sucedido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no dia que o profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, que veio da Síria. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, ficaram estressados, bravos, porque ele disse: eu sou profeta, eu sou daqui de Nazaré, mas eu não vim para vocês não, e vocês não vão acreditar em mim. E tá tudo certo, tá tudo bom, não estou estressado por conta disso. O profeta, ele vem para pregar em outro lugar, em outra nação, ele vem para fazer missão em outra denominação, em outra região, né? Aí deu o exemplo aí de Elias, que Elias, ele fez algo, tinha viúvas lá na cidade de Elias, porém, não foi lá que ele fez o milagre do azeite. Foi na viúva de Sarepta. E Eliseu a mesma coisa, mas ele foi purificar um sírio. Os seus dificilmente vão entender mesmo e vão ouvir. E levantando-se, que depois que eles ficaram estressados, né, versículo 29, expulsaram-o da cidade e o levaram até o cimo dos montes, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Então eles ficaram com tanta raiva que eles queriam jogar ele morro abaixo, mas ele logo arrumou um jeito de sair pela tangente. Até aí. E você?
É nascido de onde? Você já está na terra que não é sua? Eu já estou num local que não é minha terra de origem. Nós estamos aqui em Jundiaí, né? Nós pertencemos à Louveira, mas eu sou do Rio de Janeiro. Você já está fora da sua cidade? Deus já está te preparando para ser usado. É na cidade que você não nasceu que você vai ser usado. Não ache que você vai ficar parado aí no comodismo de onde você já está. Deus vai te tirar do conforto da sua casa para que você possa levar essa palavra aos quatro cantos. Amém? Espero vocês aí preparados para poder levar esse evangelho, serem atalaias de Cristo, levando a palavra dele por onde quer que você andar. Amém? E até aí hoje, né? Finalizamos o dia de número 85. Quero agradecer você que ficou até aqui conosco e dizer que amanhã retornamos com o dia de número 86. Mais passagens aí e palavras para mostrar o quanto Deus fala conosco. Devemos obedecer, devemos seguir os seus mandamentos, devemos reconhecer que muitas das vezes Deus não vai nos usar onde nós estamos, mas Ele vai nos levar a um outro lugar, para aí sim você ser aquele servo fiel. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.